número 145. Salmo 145. Vamos nos colocar mais uma vez em pé. Convido os irmãos a acompanharem então essa leitura junto comigo. Salmo 145, diz assim a palavra do nosso Deus: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o mantimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Versículo 20. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse é um salmo maravilhoso, onde Davi canta acerca da bondade, acerca da providência, da grandeza do nosso Deus. E como muitos outros salmos, este salmo ele também tem lições assim preciosas para nós. Quando nós pensamos na história da redenção, né? Quando nós lemos a Bíblia e estamos na escola dominical estudando o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas, e nós temos buscado através da tipologia, através dos acontecimentos, né, que revelam a ação de Deus em prol da humanidade,
nós temos visto como em cada detalhe no livro de Gênesis, Deus se faz presente, expressando o seu grande amor pela humanidade, expressando o seu cuidado, expressando como em cada evento, por mais triste que pareça, Deus sempre providenciou algo para que a humanidade pudesse retornar para perto dele, voltar a ter comunhão e principalmente conhecê-lo, poder saber verdadeiramente quem é Deus. E nós temos visto isso no livro de Gênesis. Temos procurado aprender exatamente acerca de um Deus que sempre manifesta esse cuidado maravilhoso para com cada um de nós. Esse final de semana, meus irmãos, eu reencontrei um professor meu, um pastor, que ele mora no Rio de Janeiro já há muitos anos, pastor Manuel Bernardino. Ele veio participar no final de semana de um encontro aqui na Graça, a Igreja Batista da Graça, o encontro da Sociedade Fraterna, em que ele também faz parte, é associado, Fraternidade pela América Latina. E tivemos a oportunidade de passar um dia inteiro conversando, né? Ele veio aqui, conheceu o nosso espaço aqui de culto, né? E lembrando muitos momentos que nós vivemos ali, enquanto eu ainda era seminarista e estagiei na igreja em que ele pastoreou, na igreja do Pina, uma igreja, diga-se de passagem, uma igreja muito carente, né? Num bairro também muito difícil, onde muitos irmãos naquela época ainda moravam em Palas-Fitas, num bairro chamado Brasília Teimosa. Então era uma igreja numericamente grande, muitos irmãos faziam parte daquela igreja, mas era uma igreja pobre. E eu tive a oportunidade de estagiar ali com aqueles irmãos como seminarista, no período em que o pastor, ele era, além de reitor do seminário, ele era pastor daquela igreja. E como foi interessante lembrar de algumas coisas, né? Sobretudo nas visitas, né, que o pastor ele fazia àquelas famílias. E ele disse para mim: olha, isso foi um momento assim mais pastoral da minha vida, né, onde eu pude realmente estar conhecendo o dia a dia sofrido daqueles irmãos, e como havia tanta alegria e como havia tanto regozijo no coração deles no domingo, quando eles se deslocavam à igreja. E em meio àquela conversa, em meio àquele diálogo, o pastor também lembrou sobre um momento muito triste da sua vida. Um momento em que uma das suas filhas pequenas, ela brincando ali no campo de futebol que há no seminário, a barra de ferro, as traves, né? Uma das traves estava bastante enferrujada. E aquela criança, na sua inocência, ela correu e passou de lado de uma daquelas traves e tropeçou exatamente na barra de ferro. E o seu dedo midinho veio a decepar-se, né? Aquela criança começou a chorar, começou a gritar. E o pastor lembrou que, na verdade, esse foi um momento muito difícil, onde ele pensou de fato em retornar. Ele pensou, diante do contexto de não ter parente nenhum ali naquela cidade, e por todo esforço ainda de pegar o dedinho da criança e colocar num saco plástico com gelo e tentar ainda levar para o hospital para um implante, mas isso não aconteceu. E ele disse: Alves, esse período para mim foi muito difícil. Eu acho que de tudo que eu vivi ali com vocês naqueles 5 anos, esse foi o momento mais difícil, mais doloroso. E ele disse: foi o consolo do Senhor, foi a mão do Senhor quem realmente consolou a mim e a Denise e nos fez permanecer ali servindo ao Senhor. E
essa lembrança, meus irmãos, me trouxe à memória a necessidade de nós nos voltarmos para Deus e nos lembrarmos sim dos seus feitos, mesmo que seja em momentos assim, em momentos difíceis, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, né? E o salmo que nós acabamos de ler, na verdade ele é um salmo de louvor, ele é um salmo de exaltação, ele é um salmo de alegria. Ele é um salmo onde nós de alguma forma somos conduzidos por intermédio da sua letra, né, do que ele expressa, a louvarmos ao Senhor. E o salmista diz exatamente isso: Senhor, eu vou te exaltar para todo sempre. Enquanto vida eu estiver, eu estarei te louvando, eu estarei te exaltando. Eu quero que por muitas gerações o teu louvor ele possa soar, ele possa ecoar. Mas num dado momento, irmãos, neste salmo, e em especial no versículo 5, ele fala sobre o meditar no resplendor da glória do Senhor, da sua majestade. Meditar nas maravilhas que o Senhor já havia operado. E eu acredito, irmãos, que isso é um exercício de fé. Nós precisamos meditar na palavra, sim, nós precisamos orar, mas nós precisamos parar e pensar nas coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas. Meditar e lembrar da glória do Senhor, meditar e recordar da fidelidade do Senhor, na providência do Senhor. O quanto o Senhor é tão bom para nós, o quanto o Senhor, Ele manifesta o seu cuidado de uma forma tão real nas nossas vidas. E no decorrer deste salmo, irmãos, nós encontramos então, nesses versículos, algumas lições acerca do que consiste o louvor do salmista, né? Ou em que consiste, porque o salmista categoricamente aqui, porque Davi, ele afirma com todas as letras que ele haveria de louvar, de exaltar e de engrandecer o nome do Senhor. Por quê? E eu quero pensar com você acerca disso. Você está disposto a fazer de todos os anos da sua vida um louvor, uma adoração, um testemunho ao Senhor? Será que eu e você, nós já temos vivido exatamente essa realidade? Será que se nós perguntássemos para alguém, né, se na opinião dela ou dele, nós agradecemos mais, nós somos muito mais agradecidos ao Senhor, muito mais reconhecidos acerca da sua bondade? Ou será que a gente reclama mais? Ou será que a gente imagina que nós temos mais falta do que bênçãos, cuidados, né? Como é que as pessoas nos veem, meus irmãos? Como é que as pessoas aí fora conhecem o Cristo que nós servimos, do ponto de vista da nossa satisfação? Há um cântico maravilhoso, um corinho que diz: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Satisfação sem fim. Será que as pessoas olham para a minha vida e veem exatamente isso? Ali há um homem feliz, há um homem satisfeito. Ali há uma mulher feliz, uma mulher satisfeita, uma mulher alegre. Será que as pessoas reconhecem isso em nós, irmãos? Em que consistia o louvor do salmista? Em que consistia o louvor de Davi? E pensando nisso, eu quero chamar a sua atenção para que nós nos voltemos então a este salmo. E a primeira coisa, meus irmãos, que eu quero aqui fazer menção, nos versículos 6 e 7, são exatamente aquilo que estes versículos eles transmitem para nós. E o texto diz: falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Irmãos, esses dois versículos, eles de cara, eles expressam pelo menos 4 atributos de Deus.
o seu poder, a sua grandeza, a sua bondade e a sua justiça. Nós poderíamos então dizer que o louvor do salmista consistia em um testemunho das ações de Deus que revela quem Ele é. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, que eu e você nós precisamos nos apegar. É que as ações de Deus na minha vida, elas revelam de fato quem Deus é. Ele é um Deus amoroso, porque Ele é amor. Ele é um Deus que está pronto, disposto a perdoar. Ele diz que Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Então eu preciso, na verdade, sentir esse amor e transmiti-lo. Eu preciso receber esse perdão e eu preciso perdoar também. À medida que eu conheço a Deus, eu posso testemunhar das suas ações, e as suas ações revelam de fato quem Ele é. Quem Ele é. Muitas vezes nós estamos numa sociedade tão efervescente nas suas opiniões, né? E hoje em dia é muito fácil poder expressar o que se pensa, o que se quer, ou o que se está se fazendo, né? Mas há tanta coisa, meus irmãos, de Deus sobre as nossas vidas, que nós precisamos também expressar, também afirmar, também dizer para as pessoas, né? Este salmo, ele está repleto destas características que só pertencem ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção ainda para elas. Por exemplo, o versículo de número 13, a parte B, diz: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ou seja, esse salmo está dizendo para mim o que Deus é fiel, Deus é santo. E Ele convoca a mim, Ele convoca a você, Ele nos chama para sermos também fiéis e sermos separados. Veja que o versículo 17, da mesma forma, o texto diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Ou seja, esse testemunho da ação de Deus revela a sua justiça. Ele é justo em todos os seus caminhos. É por isso que eu creio, irmãos, que Deus decide. E seja qual for a decisão que Ele toma, Ele não é injusto. Deus não erra. Deus não se precipita. Deus não toma decisões de conformidade com as circunstâncias. Ele simplesmente decreta. Ele é Deus, Ele é soberano. Quem é um homem para questionar as ações de Deus? Quem somos nós? Então esse texto revela para mim e para você exatamente isso, que Deus é justo. Ele é justo em todos os seus caminhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Profeta Isaías, meus irmãos, ele escrevendo acerca do cuidado de Deus, capítulo 43, veja aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 43, os versículos de 1 a 5, nos diz a palavra do nosso Deus. Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência
desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías aqui também, meus irmãos, revela esse cuidado, como o Senhor resgatou com mão forte esse povo. Foi Deus quem escolheu Israel, e não havia mérito nenhum naquela nação por essa escolha. Deus simplesmente escolheu essa nação, como Ele escolheu a mim e a você também. O texto diz, meus irmãos, que Deus não é apenas fiel, Ele não é apenas santo, Ele não é apenas justo, mas o texto diz que apesar da sua justiça e da sua santidade, Ele também está perto de nós. Versículo 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Todos os que invocam em verdade. Veja que a Bíblia está dizendo que o Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus relacional. Em outras palavras, é um Deus que não é estático, não é aquele Deus que está num trono de braços cruzados, esperando apenas os favores dos seus servos, não. É um Deus que Ele se relaciona comigo, Ele se relaciona com você. Ele sabe quais são os meus temores, os teus temores. Ele sabe quais são as minhas dúvidas, as tuas dúvidas. Ele sabe em que eu tenho chorado, em que eu tenho me quebrantado diante dEle. Ele sabe absolutamente tudo acerca da minha vida, meus irmãos. Ele conhece os meus pecados e os teus pecados. Ele nos conhece de uma forma absoluta, porque Ele está perto. Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que se relaciona com cada um de nós. Veja que o testemunho das ações de Deus revelam de fato quem Ele é. À medida que Deus age, à medida que Deus opera nas nossas vidas, Ele está se revelando a cada um de nós. A cada um de nós. E é maravilhoso, irmãos, nós vivermos isso. É maravilhoso nós vivemos o cuidado do Senhor. Eu não sei quantos sabem disso, mas já tem alguns anos que nós cadastramos o Ened num programa do governo do estado da Bahia. E esse programa, ele beneficia todos os portadores de glaucoma. E beneficia com a doação de colírios, de medicação. A primeira vez que nós fomos ingressar nesse programa, nós passamos por uma série de etapas, né? Desde os laudos que nós tivemos que apresentar, como também entrevista com assistente social. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, irmãos, desses municípios circunvizinhos aqui a Salvador. É um programa que, na verdade, beneficia muitas famílias em muitos lugares. Gente que vem do interior para pegar essa medicação. E já fazia um tempo que nós estávamos aguardando então chegar esses remédios, né? A irmã Diaconisa Dalva, ela, vez por outra também, né? Ela estava exatamente já há um tempo nos abençoando, pegando essa medicação para nós. E já há um tempo que essa medicação não chegava na farmácia ali do Hospital São Jorge. E a penúltima vez que eu fui lá, o mês passado, eu ouvi de que durante esse tempo todo, essa medicação estava dentro de um navio. E esse navio, ele simplesmente não havia ainda ancorado, ele não havia ainda chegado aqui, mas que estava a caminho. E nós também estávamos vendo chegar também o final da medicação, né? É um colírio pequeno. E eu lembro que na semana que eu retornei para lá, eu não lembrei, sinceramente, eu não lembrei de fazer isso. Mas naquela noite, né, a noite que antecedeu a minha ida, a Diamantina me chamou e disse: Elvis, vamos orar por isso. Vamos pedir para que o Senhor possa abrir essas portas e finalmente nós termos, enfim, essa medicação. E nós fizemos isso, nós oramos.
E no outro dia, então, nós fomos lá. E para nossa alegria, irmãos, havia... eles na verdade, eles mudaram de laboratório. Eles estão agora entregando a medicação genérico, né? São 2 colírios. Mas estava lá, e é uma medicação que precisa ficar condicionada no local refrigerado, né? E eu voltei assim, feliz. Eu disse: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela nos detalhes e no cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Paulo, escrevendo a carta, irmãos, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele também afirma acerca desse cuidado. E aquela igreja, de uma forma tão benevolente, ela foi companheira no seu ministério, né? Como ele afirma acerca da sua gratidão pelas ofertas, pelas doações. Mas em especial no versículo 19 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo Jesus, irmãos, Ele supre cada uma de nossas necessidades. Então, essa é a primeira lição, meus irmãos, que responde em que consiste o louvor, né, ao Senhor. É que o louvor, ele se transforma num testemunho das ações de Deus, revelando quem Ele é. Em segundo lugar, algo também que me chama a atenção, aqui nos versículos 8 e 9. O texto diz assim, Salmo 145, 8 e 9: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras. Esses versículos, irmãos, com todas as letras, eles nos mostram que a razão do louvor consiste no fato de que Deus age com favor em prol daqueles que não merecem o seu favor. Veja, o Senhor é bom, mas não é bom para alguns. Ele não é bom apenas para aqueles que lhe obedecem. Ele não é misericordioso apenas para com quem é fiel para com Ele, não. O texto diz que o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ou seja, o Deus está sempre renovando sobre mim, sobre você, meu irmão, minha irmã, a sua misericórdia. A Bíblia diz que a sua misericórdia, ela é eterna, ela não tem fim. Todas as suas obras, meus irmãos, todas, são obras que manifestam um coração misericordioso, um coração benigno, um coração cheio de clemência. E essa é a razão do louvor do salmista, porque constantemente Davi se via exatamente como alvo dessa graça e desse amor de Deus, um amor que ele sabia que não merecia. Deus age com favor em prol de quem não merece. Ele age com favor sobre a minha vida e sobre a tua vida, meus irmãos. Deus age com favor porque Ele revela sobre nós, através de nós, o mesmo cuidado que Ele deseja que nós tenhamos com outras pessoas. Nós tenhamos com outras pessoas. Houve uma experiência há algum tempo atrás, na minha adolescência, de uma criança que foi levada do sertão da Paraíba, foi adotada, né? Manuelzinho, conhecido como Manuelzinho. E essa criança foi adotada por um casal de irmãos. Ele era da Paraíba, mas já estava morando no Rio de Janeiro, e a sua esposa era carioca. E eles conheceram aquela criança e viram a miséria que aquela criança vivia, né? E aquela criança estava, na verdade, meio que à deriva na cidade.
Ela era órfã de pai e de mãe. E para nós, novos, adolescentes, participando daquela caravana missionária, nós não entendíamos ao certo em que aquilo ia dar. O que aquilo ia resultar? Tirar aquela criança daquela cidade e simplesmente levá-la para um outro lugar. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu tinha 17 anos quando vivi essa experiência no sertão da Paraíba. O tempo passou e muitos anos depois, quando aquela criança se tornou um adolescente, depois um jovem, e passou a trabalhar e a cuidar da sua própria vida, e saiu inclusive da casa dos seus pais adotivos, é que eu conheci a história do casal que adotou essa criança. E esse casal, na época, ele era seminarista, e a sua esposa já era uma professora, e o pastor Julimar e a irmã Neide levaram aquela criança e cuidaram por um tempo daquela criança. E depois é que eu vim saber da história de que o próprio pastor Julimar havia sido adotado por uma família. Ele também vivera situação onde uma família o resgatou, uma família o pegou para criar. E aí é que eu fui entender a história, meus irmãos, de como essas experiências, elas de fato, elas marcam as pessoas. E quem pegou o pastor Julimar para criar foi o pastor Manuel Mendes, o pai do pastor Marcos Mendes, o pai do Eduardo, que é casado com a diaconisa Paixão. Pastor Julimar, ele é irmão de criação desta família. E foi assim que eu conheci essa história. Como o cuidado que Deus, na verdade, estende para nós, isso nos marca de tal maneira que há muitas vezes essa necessidade e esse desejo de nós fazermos o mesmo por outras pessoas. Mas é importante que nós entendamos, irmãos, que o favor de Deus em prol de cada um de nós não é porque nós merecemos, pelo contrário, Deus faz isso por quem não merece. E a terceira e última lição, meus irmãos, que eu gostaria de extrair deste salmo, está aqui nos versículos 10 e no versículo 11. A palavra de Deus nos diz: todas as suas obras, versículo 10, te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Veja que agora parece que Davi está enxergando exatamente a consequência desse testemunho, desse louvor, quando ele afirma que todas as obras do Senhor, elas serão reconhecidas, e por intermédio dos seus servos haverá gratidão. Ou seja, meus irmãos, a terceira razão em que consiste o louvor do salmista é que as ações de bondade de Deus, elas promovem a gratidão, a glória e a confissão pública, ou seja, o nosso testemunho. É o que está escrito aqui: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Evangelho, ele muda o nosso interior, mas o Evangelho muda história de vidas. O Evangelho muda famílias. O Evangelho muda o coração. E todas as vezes, meus irmãos, que nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor, todas as vezes que nós falamos para as pessoas do quanto Deus tem cuidado de nós, elas conseguem enxergar a gratidão, elas conseguem enxergar a glória,
elas conseguem enxergar um testemunho público que nós damos, e nós precisamos continuar fazendo isso. A experiência de sermos cuidados por Deus é a própria história da salvação da humanidade. Deus cuida da humanidade muito antes da fundação do mundo. Deus cuida de mim e de você muito antes de nós sermos gerados. Deus tem planos para nós. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Então, o nosso louvor, ele precisa consistir em um testemunho vivo das ações de Deus que revela quem Ele é. O nosso louvor precisa ser consequência do entendimento de que Deus age com favor em prol daqueles que não merecem, e por isso eu louvo. Eu louvo porque eu sei que o que Ele tem feito na minha vida é graça dEle, é misericórdia dEle, e não porque eu tenho feito por merecer. Eu louvo, irmãos, porque a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, ela precisa gerar em cada um de nós a gratidão a Ele, mas gerar o desejo de que a glória e o testemunho público, a confissão pública, possa manifestar exatamente esse Deus tão cuidadoso, esse Deus tão paterno que é para com cada um de nós. Eu gostaria, meus irmãos, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, eu senti um desejo de entoar um cântico nessa noite. É um cântico que tem uma letra que marcou muito a minha vida e a minha infância. E é um cântico que fala sobre os cuidados do Senhor. Os Salmos e Hinos de número 51, que tem como título Deus cuidará de ti. Desanimes, ó coração, Deus zelará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, se não te deixará. Deus cuidará de ti. Nos braços, angústia e dor, Deus cuidará de ti. Do seu abrigo, do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, se não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, se não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços se estende bem, Deus cuidará por ti.
nele terás teu refúgio e bem. Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará, Deus cuidará de ti. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nós te louvamos porque onde quer que nós estivermos, seja lá, ó Pai, com quem nós estivermos, nós queremos sempre testemunhar desse cuidado que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a cuidarmos de outras pessoas, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, em que nós podemos expressar esse cuidado também para outras pessoas. E a tua palavra nos diz que isso precisa começar dentro de casa, Senhor. A tua palavra nos diz que se nós te amamos e te conhecemos, nós devemos cuidar primeiramente dos nossos, ó Pai. E podemos ter atenção e podemos expressar o nosso carinho, o nosso amor, ó Pai. Renova, Pai, em nós esse desejo, renova em nós, ó Pai, esse objetivo de nós cuidarmos, Senhor. E que durante toda a nossa vida nós possamos ver a tua mão, Senhor, nos amadurecendo para isto, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor revela-se como um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, um Deus que tem, ó Pai, mostrado o teu poder e revelado em cada detalhe da nossa vida. Quanto o Senhor está tão perto de cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos e oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.